Toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E vou falar como eu costumava falar para os jovens sempre. É um prazer e uma grande honra estar com vocês. E mais essa oportunidade para juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. Que Ele mesmo fale aos nossos corações e nos instrua. Eu, aproveitando o que o Lucas disse no começo, por ser um culto de aniversário da mocidade, aqui está alguém que não tem cabelos brancos. Na verdade, eu gosto de dizer que o tempo que eu passei com a mocidade nesses últimos anos foi uma oportunidade muito boa e é como se a gente tivesse encontrado a fonte da juventude. Porque depois que eu saí, nesse último ano que eu não estou mais trabalhando com vocês, realmente, de fato, começaram a aparecer poucos cabelos brancos, mas no tempo em que eu estava com a mocidade, eles nunca estiveram presentes. Mas, de qualquer maneira, é uma grande alegria e uma oportunidade sem igual, pelo que agradeço o convite do pastor e a anuência do conselho para estarmos aqui. E pensando no nosso aniversário da mocidade, de um jovem de 58 anos, ou uma jovem de 58 anos, a gente pensa em que palavra a gente pode trazer numa ocasião tão especial. E, inicialmente, eu gostaria de deixar com vocês um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, lá no versículo 15. 1 Pedro 3,15. Na verdade, nós leremos os dois versículos, o versículo 15 e o versículo 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Inicialmente, eu gostaria de deixar essa palavra com a nossa mocidade e também com toda a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Então, o desejo do nosso coração, e eu, pelo menos, tenho me esforçado nesse sentido, e acredito que todos nós que trabalhamos com ensino, aos jovens, de uma maneira geral, é que vocês estejam preparados para que a qualquer um que perguntar a vocês, vocês possam responder a razão da esperança que há em vocês, a razão da fé que há em vocês, e que vocês sejam firmes nessa tarefa. Que Deus muito os abençoe. Confesso que eu não sei se a pressão maior foi quando o Armandinho falou aqui, que aqui seria uma mensagem mais difícil, ou se foi o pastor dizendo, ou fazendo a apresentação. Na verdade, nós estamos aqui pela graça de Deus e assim andamos. E o texto que servirá de base para a meditação dessa noite está na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Na última oportunidade que estive com os jovens aqui, algumas semanas atrás, há um mês na verdade, nós falamos em Efésios 2, e agora falaremos em Efésios 4, mas eles têm um versículo no capítulo 4 de Efésios, mas não será dessa vez que pregarei nesse texto especificamente. Nós faremos a exposição hoje, se Deus nos permitir, a partir do verso 17, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis.
Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aí a leitura da palavra de Deus. E como os irmãos sabem, um panorama básico da carta de Paulo aos Efésios. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, o apóstolo chega à cidade de Éfeso e permanece ali durante 3 anos. 3 anos na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, era a capital da província romana na Ásia. Uma das 5 maiores cidades, seguramente, do Império Romano nos primeiros séculos. Ficava onde hoje fica a Turquia. As estimativas conservadoras dizem que a população da cidade era aproximadamente 250 mil habitantes. Já outras estimativas não tão conservadoras assim, sobem esse número para 400 mil. A disparidade, embora possa parecer alguma coisa de instituto de pesquisa dos nossos dias, na verdade ela se dá muito por conta da população flutuante da cidade, já que era um grande corredor com uma grande afluência de pessoas, muitas pessoas passavam por ali. Muito porque lá na cidade de Éfeso se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana dos Efésios. Com as suas enormes colunas de mármore, um templo muito bonito, muito fabuloso. Foi o maior templo do mundo antigo, para que tenha uma ideia, era 4 vezes maior que o Partenon, lá de Atenas. Vinha gente do mundo inteiro para visitar aquele lugar. Um verdadeiro lugar de peregrinação, um lugar de turismo religioso, por assim dizer. E a cidade, embora muito grande, girava em torno desse templo. Uma cidade muito idólatra, como poderia deixar de ser para a narrativa até aqui, marcada também pela feitiçaria, marcada pelo ocultismo. Mas foi, curiosamente, uma cidade muito impactada pela proclamação do Evangelho. Talvez como poucas outras cidades que possamos ter notícia, apesar da cidade ser muito grande, nos 3 anos em que Paulo esteve ali, trabalhando em Éfeso, a cidade mudou profundamente. Ela mudou profundamente. A ponto da economia, inclusive, sofrer um grave impacto, já que as pessoas paravam de gastar o seu dinheiro comprando os nichos do templo de Diana, as miniaturas e tudo mais. As pessoas paravam de investir os seus recursos na idolatria ali. Por isso, a igreja em Éfeso foi fundamental. A igreja em Éfeso foi fundamental para a plantação de todas as outras igrejas, das demais igrejas na Ásia Menor, e foi das mais estratégicas igrejas do cristianismo nascente. Há alguma controvérsia se Paulo chegou a ser prisioneiro em Éfeso. O que a gente pode afirmar, no entanto, é que de lá ele foi para Jerusalém, onde foi preso, foi levado para Cesareia, e depois foi para Roma também, onde ficou preso por mais 2 anos em prisão domiciliar. É dessa prisão domiciliar aqui que Pedro escreve a carta aproximadamente do ano 60 a 62, e essa prisão é narrada lá no livro de Atos, no capítulo 28. Sobre a carta de Paulo aos Efésios, muitos dizem que é uma carta gêmea, se a gente pode assim dizer, a carta dos Colossenses, carta aos Colossenses, que trata exclusivamente ou muito mais fortemente da pessoa de Cristo. A carta de Efésios foca mais na doutrina da igreja, o que a gente chama de eclesiologia. Um outro paralelo que talvez a gente vai tratar nessa noite aqui é com relação à carta de Paulo aos Romanos. Assim como em Romanos a gente extrai aqui na carta de Paulo aos Efésios vários pontos, vários ensinos do apóstolo, e é uma oportunidade rara que ele teve, porque ele não teve que tratar nem aqui, nem a carta aos Romanos de nenhum problema em particular que a igreja estivesse passando ou qualquer coisa nesse sentido. A gente vai traçar, se Deus assim permitir, ao longo da exposição, alguns paralelos entre as 2 epístolas. Antes de fazermos isso, acho que é interessante a gente refletir um pouco, e sempre que eu falo no livro da carta de Paulo aos Efésios, eu gosto de pensar um pouco no cenário encontrado por Paulo quando chegou ali.
e traçar algumas similaridades com os nossos dias, é que a gente pode dizer assim. A gente falou sobre o templo de Diana, erguido na cidade, uma cidade com uma diversidade cultural muito grande, como a gente diz hoje, um caldo cultural efervescente muito denso. E além do templo, para que os irmãos tenham uma ideia, existia ali na cidade de Éfeso um teatro a céu aberto com capacidade para abrigar até 25 mil pessoas. Paulo foi uma dos pleitos de Paulo pregar naquele lugar. Mas eu quero destacar algumas coisas relacionadas à realidade que Paulo encontrou ali quando chegou. Um centro de adoração idólatra, algo impossível de ser ignorado, como quem mora próximo de um shopping center ou de um estádio de futebol, de uma arena esportiva, é algo que é referência na cidade onde está, que atrai todos os olhares, que faz parte do dia a dia das pessoas. Quem mora perto não tem como, né? Faz parte da paisagem, é assim que era ali. Era um monumento no meio da cidade a desafiar a fé daqueles irmãos que estavam se convertendo ali com a pregação em Éfeso. A simplicidade do cristianismo nascente, ela se contrasta com relação àquela grandeza, à imponência daquele templo. Não muito tempo depois, a igreja precisava se reunir em catacumbas por conta da perseguição. E a gente vê esse grande contraste com relação ao grande templo de Diana. E, em terceiro lugar, era um monumento no meio da cidade que convidava a várias possibilidades. Um monumento que convidava aqueles irmãos que estavam recebendo a palavra de Deus, se convertendo, um monumento que os convidava e oferecia possibilidades de serem iguais a todas as outras pessoas que ali estavam, de deixarem de serem os diferentes, de deixarem de serem os esquisitos, de voltarem a ser como era antes. E trazendo para a nossa realidade, quantos templos a gente tem hoje erigidos a outros deuses, templos que também desafiam a nossa fé de uma maneira tão intensa, a nos convidar, a nos oferecer diversas possibilidades. Eu gosto de pensar nessa situação, especialmente na vida dos jovens. Quantas oportunidades esses templos, entre aspas, erigidos nos dias de hoje oferecem para eles. E para nós que somos um pouco mais velhos, mais experientes, a gente já encontra uma quantidade enorme de ofertas para muitas vezes nos desviar do caminho do Senhor. Eu fico pensando com relação à vida dos jovens. Quantas filosofias, quantas ideologias, e o que nos deixa mais perplexos é quantas novas teologias têm surgido dia após dia. Eu não tive a oportunidade de vir estar com vocês no domingo passado, mas vi que o pastor pregou, e num determinado momento ele falou sobre as músicas que hoje são ouvidas e são feitas com uma teologia muito fraca, muito pobre, e é uma coisa que a gente sempre vê e se preocupa com relação à vida dos nossos jovens. Sem dúvida a gente tem todo o tipo de templo ou de construção templo enquanto construção intelectual humana, erguida com o intuito de nos desviar, de nos afastar do caminho do Senhor. Todas essas ideias que Paulo encontrou ali na cidade de Éfeso, e todas essas ideias que nós encontramos nos nossos dias aqui, elas geralmente se toleram muito bem. Existe uma grande compreensão, se a gente assim pode dizer, entre todas elas, mas elas nunca toleram a ideia, e preste atenção nisso, de que nós temos a mente de Cristo. A pluralidade, tanto pregada por esses movimentos do mundo sem Deus, ela termina aqui. E eu acho que, na verdade, tenho certeza de que isso é muito bom. Porque muitos dizem que a igreja é fiel quando é perseguida, mas, na verdade, a igreja só é perseguida quando ela é efetivamente fiel. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com a amizade do mundo enquanto igreja do Senhor, porque quando a gente não incomoda, quando a gente não faz diferença e não faz diferente, é hora de se preocupar, porque há algo de muito errado acontecendo. Bom, Paulo fala aqui, a partir do 17 que nós lemos, sobre viver a santidade em meio de uma situação de dissolução. No começo do capítulo ele fala aqui, você pode ver na sua Bíblia, sobre a unidade da fé, como uma característica distintiva da igreja, da verdadeira igreja do Senhor. A partir do 17, ele fala da diferença entre a vida em santidade, outra característica distintiva da igreja dele, e a vida à parte de Deus. Paulo começa aqui expondo para nós como vivem essas pessoas diante de Deus. Eu peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 17 diz o seguinte, tem essa seguinte expressão:
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como vivem essas pessoas longe do Senhor? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, a nossa sociedade, ela literalmente se ajoelha diante disso. Uma vaidade doentia, desenfreada, tudo é o ego, tudo é o eu, o hedonismo levado às últimas consequências e uma presunção de que o homem por si só é capaz de resolver o problema central da sua vida ou da sua existência. Se é que esse problema existe para essa sociedade. Noções como queda, pecado, Gênesis 3, corrupção da natureza humana, a gente fala sobre isso. Não poucas vezes a gente ouve um sonoro não. E a sociedade responde da seguinte maneira: a gente prefere descender de um macaco que em um determinado momento resolveu descer de uma árvore, a sermos descendentes de um Adão que pecou e que precisa de redenção por conta disso. E a gente tem que ter essa noção como pregadores do Evangelho, como gente comissionada a pregar o Evangelho, que a nossa sociedade está cada vez menos cristianizada, se é que a gente pode dizer assim. Noções de pecado, noções de culpa, necessidade de redenção estão cada vez mais distantes da realidade de boa parte das pessoas ao nosso redor. É o que a gente tem que sempre levar em conta quando a gente vai pregar hoje em dia. Reina uma visão de mundo, uma cosmovisão essencialmente anticristã, e cada vez mais é necessário que a gente comece a pregar o Evangelho falando de Gênesis 1 e dizendo claramente para as pessoas que há um Deus que criou. A gente de repente começa a falar sobre a necessidade de redenção, de salvação, sobre aceitar Jesus, né? De uma maneira mais simples falando, mas as pessoas falam aceitar por quê? Por que eu preciso? Aí você começa a destrinchar um pouco mais, aí você percebe que você tem que voltar lá no início de todas as coisas, na coisa básica, no núcleo duro da questão, e dizer para as pessoas: há um Deus que criou. Há um homem que necessita de redenção. Há um homem que precisa de ver seu problema solucionado. Como eu dizia para vocês, eu gostaria de fazer o primeiro paralelo aqui com a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1. E o primeiro paralelo que eu quero estabelecer aqui está justamente lá no verso 21 de Romanos, no capítulo 1. E ele faz uma correlação aqui, podemos fazê-la, sobre esses que andam em Efésios na vaidade dos seus próprios pensamentos. São os mesmos que Paulo chama lá em Romanos 1, 21, naqueles que estão nulos em seu próprio raciocínio. São o mesmo grupo de pessoas. Carcaças ocas, ossos secos, se a gente pensar na linguagem do profeta Ezequiel, precisando desesperadamente de uma mudança de vida. O texto segue. Como vivem aquelas pessoas que estão longe do Senhor? Versículo 18, obscurecidos. Obscurecidos. Note que a expressão é a mesma usada aqui também em Romanos 1, 21. Não é outra, senão a mesma que Paulo usa ali. Como que pessoas presas em um quarto totalmente escuro, tateando inutilmente à procura de algo que eles não sabem nem se existe e não sabem necessariamente nem o que é. Uma das coisas interessantes no capítulo 4, se você acompanhar aqui conosco na carta de Paulo aos Efésios, é a ênfase que ele dá na miséria humana baseada no intelecto corrompido do homem. Senão a gente pode conferir aqui, olha os termos que ele usa: vaidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimento e pessoas que vivem em ignorância. Tudo isso por conta da dureza do coração que os fazem viver alheios à vida de Deus. Em outras palavras, eles não querem saber nada sobre Deus. E a gente pode trazer para a nossa realidade, muitos de nós nos reconhecemos em passagens como essa, como era a nossa vida antes de um dia o Senhor tocar no nosso coração, o Santo Espírito infundir fé na gente e produzir arrependimento. Da mesma maneira, pessoas alheias à vontade de Deus, gente que não quer nada com Deus. E separei 3 palavras aqui no original para que a gente, talvez ajudem a gente a entender um pouco mais isso. A primeira palavra que eu separei aqui é a palavra dureza. Quando está referindo à dureza de coração, a palavra aqui é porossim. É uma ideia de uma pedra especialmente dura, um mineral muito duro. Uma outra possibilidade de a gente entender isso é quando surge uma calosidade em alguma parte do nosso corpo. Quem toca violão, quem toca algum instrumento musical com corda, geralmente aparecem porosidades, ou quem faz trabalhos manuais, fica com aquela porção da pele endurecida, enrijecida, perde até a sensibilidade. E assim é o coração do homem sem Deus.
duro como uma pedra, mais dura que o mármore, ele vai se embrutecendo, vai sedimentando, vai petrificando, perdendo totalmente a sensibilidade. Olha lá no 19. Os quais, tornando-se insensíveis em relação ao pecado, em relação ao sofrimento alheio, ao sofrimento das outras pessoas e à necessidade das outras pessoas. Consciências totalmente cauterizadas, em outras palavras mais comuns a nós, ao pecado, aquilo que aflige o coração. Qual o desdobramento lógico disso que a gente está vendo até aqui? E eu gostaria de colocar a segunda palavra, dissolução, que é colocada aqui para nós no 19. Se entregaram à dissolução. A palavra aqui é acelgueia. Não tem nada a ver com raiva de acelga, não. Acelgueia é uma palavra que refere-se à ruptura com Deus. É um amor desenfreado, é um amor audaz que o homem, nessa situação, o homem deixa de se importar, inclusive com aquilo que Deus e as outras pessoas podem pensar a respeito das suas ações, dos seus pecados. Uma etapa em que o pecador, para o pecador já não faz nenhuma diferença do que as pessoas veem ou deixam de ver, ele já não faz nenhuma força para esconder o seu pecado e nem mascarar aquilo que ele faz. É um estágio, grosseiramente falando, onde o pecador perde literalmente a vergonha. Outra palavra que no original tem um sentido muito forte, eu gostaria de compartilhar com vocês, aí no 19 ainda, quando ele fala sobre avidez. Avidez. Esses homens mencionados aqui por Paulo, eles não só praticam todo o tipo de mal, a Bíblia nos fala que eles fazem isso com avidez, e a palavra é pleonexia, no sentido de fazer isso com pressa, de fazer com desejo inflamado por ter aquilo que não pertence a eles por direito. Na busca pelo prazer, na busca pela satisfação, não importa o preço, não importa o custo. Está muito relacionada essa palavra pleonexia à idolatria. Em Romanos 1, Paulo explora um pouco mais essa situação triste que a gente está vendo aqui, desse quadro que a gente está tratando aqui. Ele faz uma lista tenebrosa das iniquidades que essas pessoas fazem, como que descendo uma escada, indo rio abaixo e se entregando a toda sorte de impureza. Mas, a partir do versículo 20, Paulo como que se volta aos destinatários da carta. É como se Paulo estivesse fazendo um quadro, ou pintando, ou escrevendo numa lousa, essa condição dessas pessoas que estão longe do Senhor. E de repente ele se volta para aquelas pessoas que estão ali na sua audiência, aquelas pessoas que são seus ouvintes, que estão lendo a carta ou assistindo, e ele faz uma forte argumentação aqui contra a forma de viver do incrédulo. Ele fala com eles e como se um chamado para aqueles que estão distraídos, no verso 20 ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. É uma expressão muito preciosa para nós, porque ela nos remete diretamente a Mateus 11, quando o próprio Senhor Jesus diz essas palavras: recebei meu jugo e aprendei de mim. Não aprender sobre alguém, existe uma grande diferença, é muito mais do que isso. Eu posso aprender sobre muitas pessoas, inclusive que já não estão mais na terra. Posso aprender sobre vários teólogos do passado, posso estudar sobre Agostinho, posso estudar sobre Calvino, Lutero, Mateus de Aquasparta, tantos outros teólogos da antiguidade. Posso ler material que eles escreveram e que foram escrevidos por eles, mas eu não tenho condições de aprender a eles, porque a diferença é básica aqui. Eu vou fazer uma ilustração. Eu posso aprender do pastor Márcio porque ele está aqui, do pastor Fábio porque ele está aqui. Daqui a uns 100 anos, quando os dois fizerem parte dos verbetes das enciclopédias teológicas, as pessoas vão poder aprender sobre vocês. Mas nós temos a oportunidade de estar tendo esse aprendizado vivencial. A diferença básica é porque o Senhor Jesus não é alguém que está morto no passado, ele está vivo. E a ênfase aqui é justamente essa, de um aprendizado dinâmico, de um aprendizado relacional com o Senhor Jesus. Na sequência ainda dessa chamada que Paulo está dando aqui aos seus ouvintes, ele diz o seguinte: se é que de fato o tendes ouvido, verso 21, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. O termo verdade nos nossos dias está tão banalizado e a gente se questiona e pode questionar aqui. Paulo questiona aos destinatários da carta aos Efésios se eles de fato tinham aprendido a verdade em Jesus. Nos dias de hoje, muitas pessoas podem dizer simplesmente o seguinte: bem,
Jesus é a verdade, ou mais uma verdade. Em nossos dias muitos dizem isso. Num mundo onde cada um tem a sua verdade, são mais de 7 bilhões de verdades, cada um tem a sua, não existe uma verdade absoluta. Amém? Ainda bem que vocês estão ligados, hein? Na verdade, para nós, não é assim. Nós vivemos diante da verdade absoluta, nós servimos aquele que é o único que pôde dizer, e ainda é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão pelo nosso Senhor Jesus. Nós vivemos diante da verdade estabelecida, da verdade verdadeira, da verdade absoluta. Ela existe, ela existe. Na sequência, Paulo continua falando aos Efésios e diz o seguinte, serve para nós também, nos desafia a que nós assumamos uma nova identidade. Os versículos 22 a 24 ele fala sobre isso, vestir novas roupas, mas ele começa com um termo no versículo 22 sobre despojar. E eu gosto de trazer um pouco para a nossa realidade hoje, um verbo que a moçada gosta mais de conjugar, né? É desapegar. Desapegar, é como se ele estivesse dizendo isso aqui para nós. Desapegar do quê? Da velha natureza, do velho eu, abandonar as roupas velhas. Isso é um ponto importante para nós aqui, porque isso é um processo constante na vida do cristão. Sempre a gente está nesse processo de santificação, como a gente viu aqui que Paulo está falando sobre isso. Um processo de mudança, um processo, se você preferir, de reprogramação, é que a gente pode dizer dessa forma. Abandonar roupas velhas, deixar de lado aquilo que não deve estar mais sendo carregado por nós. Ainda no 22, ele diz sobre deixar de ser enganado pelas concupiscências, ou seja, por fortes desejos de bens ou de prazeres, sobre o forte desejo de ter aquilo que essencialmente não pertence a nós, mas em outras palavras, deixar de ser enganado pelo pecado. E aí uma pergunta que sempre, quando a gente chega nesse ponto aqui, quando a coisa começa a apertar em Efésios 4, é se na nossa própria força, se na nossa própria capacidade, isso é possível. É impossível, a gente sabe. Porque a gente cai em tantas coisas do que a gente já começou a falar e tantas outras que a gente vai vendo para frente. A gente precisa do Senhor. Nós necessitamos da graça dEle para que isso aconteça em nossas vidas. Eu gosto de citar Agostinho aqui, o bispo do norte da África, lá do 4º século, no seu reconhecimento da incapacidade do homem e atender esses requisitos. Ele diz assim: concede-me o que me ordenas o que tu queres. Repetindo, ele diz: concede-me o que me ordenas o que tu queres. Como dizendo a Deus, eu só consigo cumprir a tua vontade se o Senhor mesmo colocar isso dentro do meu coração, pela minha capacidade, pela minha força, eu não tenho a menor condição de fazê-lo. E a gente anda na graça do Senhor, sempre, não na nossa força. E a gente sabe quando a gente quer andar e viver pela nossa força até onde a gente pode ir. A incapacidade total do homem em resolver o problema do pecado. Paulo continua nessa proposta de renovação. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mais um paralelo com Romanos 12 agora, quando ele fala vos renoveis no espírito do vosso entendimento, a gente pode traduzir em outras palavras como transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alguém que se despojou do velho homem, isso é importante que a gente tenha essa noção. Alguém que se despojou do velho homem e não vive em novidade de vida, estabelece um contrassenso. Uma coisa que realmente não pode acontecer e a gente não precisa muito longe para perceber isso. E a gente se balançar essa árvore, logo a gente vai ver que cai fruto podre. Porque é uma coisa que não coaduna alguém que um dia foi renovado pelo Senhor Jesus continuar vivendo da mesma forma. Onde houve renovação, também há transformação. Necessariamente é o desdobramento lógico disso. A gente tem que acompanhar e monitorar as nossas vidas, ou como na linguagem das Escrituras, examinarmos, para ver se a gente realmente está vivendo de uma maneira de quem foi, ou como de quem foi renovado e transformado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Vos revistais do novo homem, vestir uma roupa nova, ser uma nova criatura em Deus. E ele continua, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. E quando a gente vê aqui uma criatura criada segundo Deus, muitos teólogos reformados têm justamente essa noção
que a obra da salvação e da redenção é uma obra tão potente, tão forte como a obra da criação dos mundos e a ressurreição do nosso Senhor. Porque Ele coloca no coração do pecador uma nova natureza transformada. Naquele coração empedernido do qual eu falei, naquele coração de quem está vivendo alheio à vida com Deus, Ele coloca um novo coração, transforma, dá uma nova vida para essa pessoa. Vestir uma roupa nova, ser uma nova criatura em Deus, procedentes, filhos da verdade, e não como filhos daquele que nunca se firmou na verdade, lembrando de João 8. Não como filhos daquele que nunca se firmou na verdade. E Paulo continua dizendo, entre outras coisas, aquilo que a gente deve fazer e aquilo que definitivamente a gente não deve fazer. E aqui é uma abordagem estritamente relacional. Veja no 25. Por isso, deixando de lado a mentira. A gente acabou de dizer isso, como filhos da verdade a gente tem que abandonar a mentira. A gente não tem como estabelecer uma base de um relacionamento saudável na mentira. A base de todo relacionamento saudável começa com confiança. E como a gente vai se relacionar como irmãos, como ele fala aqui, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como construir uma relação baseada em mentira? O crente que vive de mentira, que vive na mentira, está tendo por pai o diabo, o desdobramento disso que a gente acabou de dizer. Por implicação, até a sua filiação é questionável. Portanto, abandonemos a mentira. E a mentira é algo que se torna um vício na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm um problema chamado mitomania, ou são mitômanos, que não conseguem viver sem mentir nas coisas básicas do dia. Desde o primeiro momento em que acorda até a hora de dormir, tudo, em todas as sentenças que ele profere, tem que ter uma mentira, tem que ter uma história. Abandonemos a mentira como filhos da verdade, como procedentes da verdade. Ele continua e a coisa começa a apertar ainda mais para nós. Ele vai falar sobre algo que quase não está presente nas nossas vidas, né? Ele fala sobre ira. E eu gosto de pensar o seguinte, é que na verdade às vezes está faltando ira no nosso meio. Principalmente com relação ao pecado, com relação ao engano, com relação à falsa doutrina. O versículo estranhamente começa dizendo algo como irai-vos e não pequeis, ou como uma constatação, ou como um imperativo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A ira presente em nós, dessa que eu disse que faz falta muitas vezes, deve ser para que a gente busque a justiça, e a gente pode e a gente deve se indignar com o que está errado. Mas o que acontece é que a linha é muito tênue, e não é à toa que ele continua dizendo o seguinte, não pequeis, porque facilmente, muito facilmente, a nossa ira se corrompe, a nossa ira se torna partidária, se torna caprichosa, se torna pecaminosa. O desafio para nós, e na leitura não só desse texto, mas de toda a palavra de Deus, é que a gente tenha domínio próprio, domínio sobre a ira, não acumulando esse tipo de sentimento. E ele termina aqui nessa sentença dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E é interessante, né? Porque muitas pessoas na leitura simples desse texto dizem o seguinte, bom, eu posso ficar irado até umas 6 da tarde, que é a hora que escurece agora no outono e inverno, né? Então depois, até essa hora eu posso ficar do jeito que eu quiser com qualquer tipo de ira. E aí eu sempre fico pensando em alguém que está lá no Polo Norte, no verão, quando um dia dura 6 meses. E não é isso, sem dúvida nenhuma, que a palavra de Deus está falando aqui. O sentido aqui é que a gente não deve acumular esse tipo de sentimento. A gente não deve dar abrigo a isso ao nosso coração. A ira deve cessar, a gente tem que ter domínio sobre ela. Ira santa, só de Deus, a gente não deve dar lugar ao diabo, que facilmente, vocês podem reconhecer isso, facilmente se aproveita desse tipo de situação. Muitas vezes de uma ira que começa plenamente justificada, uma indignação plenamente justificável, mas o diabo facilmente pega esse tipo de situação, se aproveita dela e causa estrago na vida das pessoas, nas pessoas que se iram e nas pessoas que estão ao redor dessas pessoas iradas. Vocês devem conhecer pessoas assim. Aqui não tem ninguém assim, mas a gente sempre conhece gente assim, que diz o seguinte, olha, eu sou assim, explosivo. Eu, quando explodo, eu falo mesmo. Falo tudo que tem que falar. Dou a quem doer. Não passo vontade e não levo o desaforo para casa. Mas depois, passa. Fica tudo bem, como se nada tivesse acontecido. O problema
Não é com a pessoa depois que isso acontece. A gente vai ver como os estilhaços de uma granada que atingiram todo mundo que está perto. Veja Satanás usando isso. Por isso ele diz assim, não dê lugar ao diabo. Os estragos muitas vezes que esse tipo de procedimento causam, trazem feridas, trazem coisas muito difíceis de tratar, uma série de problemas, e é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Paulo continua nessa abordagem relacional. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não faça mais isso. Invariavelmente eu fico pensando na figura de muitos políticos nos nossos dias, e eu aposto que você também, e vem a mim a certeza da necessidade de conversão de muitas das nossas autoridades. Veja, faça o bem e ajude os outros. Essa é uma das maiores dificuldades que se possa imaginar para quem tem por Deus o dinheiro. Mas, por outro lado, a gente tem uma capacidade muito grande de enquadrar as outras pessoas em tudo que a palavra de Deus fala, mas vamos pensar um pouco na nossa realidade. A gente está falando basicamente num culto de aniversário, de mocidade. Vamos pensar num estudante. Como é que a gente pode aplicar isso? Quem furtava, não furte mais. Quem roubava, não roube mais. Olha, quem colava, não cole mais. Na verdade, você está se apropriando de um conhecimento que não é teu. Deveria ser, você deveria tê-lo adquirido através do estudo, mas você não o faz e faz o quê? Furto. Para nós, trabalhadores, aquele que mata a hora de serviço, faz corpo mole no serviço, rouba a hora que devia ser dedicada ao trabalho, não furte mais, não faça mais isso. Aqueles que têm empresas, empresários, que não pagam devidamente seus funcionários, sonegam, fazer uma série de coisas nesse sentido. Olha, aquele que furtava, não furte mais. Faça o bem com as próprias mãos para que tenha com quem ajudar as outras pessoas. A gente começa a trazer para a nossa realidade e a gente vê que o texto tem uma aplicação muito mais direta para cada um de nós. Veja, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sobre o nosso falar, irmãos, ele não pode ser um falar corrompido. Palavra suja. Quanto mau exemplo, quantos maus exemplos a gente vê nessa área, em especial quanto mau testemunho de cristãos no convívio, nas ruas, nas redes sociais. É aqui um fenômeno tipicamente dos nossos dias. Quantas publicações a gente vê sendo compartilhadas por pessoas que se dizem crentes, cheias de conteúdo imoral. Um crente não pode ter definitivamente, desculpa a palavra, uma boca suja, né? Maledicência, fofoca, comentário maldoso, mentiroso. Muitas pessoas que têm verdadeiros rolos compressores nas suas línguas. Pessoas que têm veneno de víbora nas línguas. Isso só suscita a ira de Deus e também dos homens que estão ao nosso redor. E a gente precisa nos lembrar essencialmente de que de toda a palavra fútil que a gente disser, a gente vai dar conta. Daremos conta de toda a palavra fútil que proferirmos. Devemos ser, como o texto diz aqui, com os nossos lábios, e ter nos nossos lábios palavras edificantes, ou devemos ser edificadores que transmitem graça, e não demolidores que transmitem desgraça. Quanta gente assim a gente encontra nos nossos dias, pessoas que parecem que nunca têm nos lábios uma palavra boa, edificadora. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. É curioso no versículo 30, porque ele parece ter uma relação direta com o versículo anterior, quando ele diz não entristeçais o espírito, e a relação que se traz aqui é com relação ao uso destrutivo das palavras. Não entristeçamos o espírito com o uso destrutivo das palavras, com as mentiras, com a maledicência, com as palavras torpes. E uma das coisas que a gente aprende aqui essenciais para nós é que o Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecida e não uma força impessoal como muitas pessoas pregam por aí. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele intercede por nós, Ele ensina, Ele faz morada em nós enquanto templos do Espírito Santo. E o mais importante que Paulo coloca aqui, Ele nos sela. Nós temos o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Terminando, Paulo faz algumas considerações aqui.
considerações negativas ou coisas que estão no mundo, mas que não devem estar em nós. E ele coloca na sentença a expressão longe de vós. Longe de vós o quê? Toda amargura. E eu gosto de pensar nessa palavra com toda a carga que ela carrega dentro dela, do poder destrutivo que a amargura tem no coração das pessoas. Ela consegue levantar muros intransponíveis humanamente, ela consegue cavar valas que não há como serem transpostas, como um Grande Canyon, por exemplo. Ela faz isso com famílias, ela faz isso entre irmãos na igreja, e é uma coisa que está colocada aqui por Paulo, longe de nós, longe de nós. Continua, cólera, ou fúria, ou ódio, e eu vou fazer uso aqui de uma nota de um sermão que um querido meu deve estar pregando nesse momento. E ele diz o seguinte, com relação à cólera, fúria e ódio: o nosso ódio não deve ser eloquentemente escondido, mas revelado em nossas orações. Assim, o pior de nós será tratado pelo melhor de Deus, seu Filho. Nosso ódio precisa ser tratado. A gente não pode viver todos os dias de fúria, dias de cólera. Paulo volta a falar sobre ira aqui, e obviamente ele não está sendo contraditório, ele está falando justamente da ira pecaminosa que a gente acabou de ver. E gritaria, no sentido de brigas, no sentido de pessoas levantando a voz umas às outras, falando impropérios. E essa semana eu fui testemunha de um debate nas redes sociais sobre uma questão teológica, então é algo tranquilo, né? Só tinha teólogo lá, só tinha crente debatendo. E não muitos comentários depois do primeiro, eles já estavam se ofendendo e se xingando. E eu fiquei pensando muito sobre isso, no impacto e no péssimo testemunho que isso tem. Muito cuidado, irmãos. A gente participa e principalmente para os jovens, mas todos nós, enfim, a gente participa de grupo de WhatsApp, página de internet, uma série de coisas. Eu fico pensando no péssimo testemunho para aquelas pessoas que estão longe do Senhor e vendo aquilo. Num dos comentários, que foi providencial, que foi até o que cessou a briga, alguém disse assim: olha, eu já não vou na igreja, é por isso que eu vou continuar não indo. E aí instalou isso em alguma daquelas pessoas, pela providência de Deus, e eles resolveram então mudar o rumo daquela conversa e ali mesmo acabar com a discussão. Gritaria, briga, desavença e toda a sorte de coisa que tem que estar longe de nós. A blasfêmia, obviamente, insultar a Deus diante das coisas que nos sucedem. E por último, a malícia, e é algo que a gente tem que parar e especificamente analisar. Como a malícia permeia as conversações da nossa sociedade. E tristemente a gente constata quantas vezes a malícia permeia as conversações entre aqueles que são chamados povo de Deus, ou que se chama povo de Deus, aqueles que dizem que um dia foram alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz, que receberam uma nova natureza e que foram feitos novos. É algo para a gente nunca perder de vista. Isso tem sido um mal terrível, é um tipo de secularização diabólica que tem destruído a unidade da igreja, entre outras coisas. É algo com que a gente tem que se preocupar e abrir os nossos olhos mais do que nunca. Longe de nós, para bem longe, todo tipo de malícia. Paulo termina com algumas recomendações. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos. A palavra benigno aqui no sentido de ser bálsamo para a ferida e não ácido para a ferida. Quando a gente era mais novo, não a mocidade aqui, né, mas os outros vão saber, a gente passava mertiolate na ferida e ardia, né? Diziam que não resolvia nada, mas enfim, a gente tem que ser como bálsamo para as feridas e não ácido nas feridas. A gente tem que ser, como está dizendo aqui, compassivo, ajudando as pessoas que precisam, nos colocando no lugar das pessoas que sofrem, oferecendo um ombro aos feridos, e não qualquer outro tipo de coisa. Entendendo que a miséria que o irmão está passando bem poderia ser a nossa, e o mesmo crente que é chamado para se irar e não pecar, também é chamado para exercer a paciência, em um contraponto e equilíbrio perfeito da palavra de Deus. Deus tem a misericórdia de nós nesse sentido. Deus nos concede aquilo que Ele está pedindo a nós. Perdoando como também fomos perdoados por Deus. A gente tem a tendência de nos acharmos muito apropriados para sermos perdoados.
Olha, se tem alguém eletivo para ser perdoado, que merece o perdão, sou eu. Mas quão difícil é a gente perdoar aquelas pessoas que ofendem a gente. E esse é o chamado final desse trecho que a gente leu, que a gente estudou aqui. Com a ordem de que a gente perdoe a exemplo do que o próprio Deus fez conosco em Cristo. Sermos perdoadores. E para todos nós aqui, Paulo coloca isso de uma maneira muito clara, da necessidade de perdão, da necessidade de compaixão, da necessidade de ajuda às outras pessoas. Isso é o que Deus espera de nós em um mundo de tanta confusão, em um mundo de tantos desafios, em um mundo de tanto engano. É isso que os jovens vivenciam dia a dia, muito mais pesadamente que nós que já somos mais velhos. Para que a gente seja como marca distintiva da igreja do Senhor, para que a gente ande em santidade, como outra marca distintiva da igreja de Deus. Que a gente recuse, na força do Senhor, tudo que se levantar, mesmo que seja um templo, como o templo de Diana, um templo colossal no meio da cidade, desafiando a nossa fé, na verdade absoluta que é o Senhor. Que a gente viva de modo digno da nossa vocação, da vocação que nós fomos chamados, como o próprio apóstolo Paulo fala no início desse capítulo que nós lemos. Que a gente faça isso olhando para Cristo, que venceu o mundo e todos os seus desafios. Que Deus nos abençoe.